A paz do Senhor, meus amores! A tia Dida tem uma linda história para contar para vocês hoje. Sim, é a história de um menino cheio do poder de Deus. Vocês já imaginam quem é? É uma história da Bíblia. Eu gosto muito de contar histórias da Bíblia Sagrada. A Bíblia está assim, ó, cheinha de histórias lindas para os nossos coraçõezinhos. Então, a história de hoje é a história de um menino chamado Davi. Você conhece a história de Davi? A história de Davi é muito grande. Davi fazia salmos, Davi tocava harpa, Davi era pastor de ovelha, Davi foi ungido rei e Davi tornou-se um grande rei. É sim, um grande rei do povo de Israel. Mas eu vou contar um pedacinho da história de Davi para você. E você depois lê a Bíblia e escuta, e vê, e viaja no mundo da imaginação na história de Davi em toda a Bíblia Sagrada, mas principalmente no livro de Samuel. Amém? Então, vamos lá para a nossa história? História de hoje, a história de Davi e Golias. Mas vamos lá, gente, vamos começar pelo pequenino Davi. Olha que lindo o nosso Davizinho. Ele era ruivo, ele tinha sardas, é a Bíblia que diz isso, viu? Olha Davi, fica aí Davi, não cai. Eu espero que não caia, viu gente? Se cair a gente pega, né? Olha o pequeno Davi. Davi escolhido por Deus. O profeta Samuel, quem foi, gente? Profeta Samuel foi quem ungiu Davi como rei. Aquele Samuel. Um dia eu vou contar a história de Samuel também para vocês, mas hoje é de Davi. Davi foi ungido rei. Naquela época já tinha um rei. Vamos lá, olha só ele. Já tinha um rei. O nome dele era Rei Saul. Com esse bico todo, Rei Saul. O Rei Saul tinha sido ungido também pelo profeta Samuel. Mas Deus estava triste com o Rei Saul. Ele tinha desobedecido a Deus. E não. Não pode desobedecer a Deus. Deus é lindo, santo, fiel e verdadeiro. E ele não gosta de gente desobediente. Gente que desobedece, Papai do céu faz isso. Tira de perto dele. Não pode ser desobediente. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedece ao Senhor, criança. Seja fiel a Ele. Obedece papai, mamãe, titia, vovô, a todos. Para um dia você morar no céu. Amém? Então, o rei Saul, Deus ficou triste com ele, disse que ia tirar ele. Samuel foi, ungiu Davi como rei. Mas como eu disse a vocês, Davi tinha muitas funções. Entre elas, Davi era pastor de ovelha. Olha que ovelhinha linda! Davi tinha muitas e muitas ovelhinhas lindas assim, ó. Olha que linda! Davi tinha muitas dessas ovelhinhas. E ele cuidava de todos com todo amor e carinho. Vou colocar a ovelhinha aqui. Aqui na Bíblia, isso, essa é minha Bibloma. Então, Davi cuidava muito bem das suas ovelhinhas. Ele era um bom pastor de ovelha. Mas um dia, gente, apareceu um urso. Um urso enorme. Não era bonitinho assim, não. Ele era enorme. E ele queria comer a ovelhinha de Davi. E pegou a ovelhinha de Davi e ia devorar a ovelhinha. Vou botar o urso aqui. Olha o urso. Fica aí, ursinho. O urso tentou devorar a ovelhinha de Davi. Mas Davi, cheio da unção de Deus, que a Bíblia diz. Vou ler para vocês. Olha só o que a Bíblia diz. Olha a Bíblia da tia. Não é linda a Bíblia da tia? Olha só o que a Bíblia diz. Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. O Espírito do Senhor havia se apoderado de Davi. Davi estava
revestido do Espírito do Senhor. Davi era forte, Davi tinha a unção de Deus com ele. Veio o urso, Davi matou e defendeu sua ovelhinha. Também veio, gente, olha, um leão enorme, feroz. Apareceu o leão e Davi também correu atrás do leão, lutou com o leão e matou o leão. Vou botar o leão aqui, gente, depois eu tiro, né? Olha o leão feroz, gente. Mas Davi era cheio da unção de Deus, matou também o leão, não é, gente? E um dia, Davi estava pastoreando suas ovelhinhas, quando o papai de Davi chamou ele. Davi, Davi. Davi veio, que Davi era muito obediente, viu, gente? Davi veio, chegou onde estava o papai dele e disse: o que será que o meu papai quer? O que será que o meu papai quer? Aí o papai de Davi disse assim a ele: Davi, eu quero que você vá até ao campo onde estão os filisteus e o povo de Israel em guerra. Sim, gente, tinha uma guerra terrível. Estava lá os filisteus acampados, todos prontos para matar o povo de Israel. E o povo de Israel do outro lado, todos prontos, mas com muito medo, porque os filisteus eram muito fortes. Eles tinham armas poderosas. Eles também tinham um gigante. Um gigante tinha, sim, tinham um gigante enorme que estava com eles para lutar por os filisteus. E o povo de Israel? As armas deles não eram tão boas e não tinham um gigante. E estavam fracos na fé. O principal era isso. A arma que eles podiam ter, que era mais poderosa, era a fé. Eles não tinham mais. Estavam fraquinhos na fé. A tua fé é muito importante. Não deixe a sua fé enfraquecer no Senhor. Haja o que houver, usa a tua fé. Faça como em Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 11 também. Usa a tua fé. A tua fé é muito importante. Seja fiel ao Senhor. Haja o que houver. Lembre-se que dentro de você existe a fé num Deus vivo e todo-poderoso. Amém? Então, Davi, quando viu tudo aquilo, que estava levando os alimentos para os seus irmãos, escutou tudo que o papai falou. Quando chegou lá, os seus irmãos lhe contaram o que estava acontecendo. Um dos seus irmãos mandou ele voltar para casa. Ele disse: não vou voltar, eu vou ficar, eu vou matar este gigante que está desafiando o meu povo, o meu Deus. Eu não aceito isso. Olha a fé no coração de Davi. E Davi foi até ao rei, falou com o rei e disse: rei, eu matei um urso, eu matei um leão e eu vou matar esse gigante. Eu vou, rei. Aí o rei disse: vista minhas armaduras. Davi disse: não quero a sua armadura. Eu vou com o que eu tenho. A luta que nós temos que enfrentar, nós temos que usar a nossa ferramenta. Usa a ferramenta que Deus te deu. Você é escolhido por Deus, então use o que Deus te deu. Aleluia. Aleluia, Ele te escolheu, te capacitou. Usa a ferramenta que você tem. É desse jeito que Deus quer te usar. É com o que você tem, como você é, com a tua voz, com o teu jeito. É assim que Deus vai te usar. E Davi foi. Ele desceu até aquele vale, encontrou o gigante. Quem sabe o nome do gigante? Como é o nome do gigante? Muito bem, Golias, parabéns! Olha o gigante. O gigante tinha armadura. O gigante estava todo pronto para guerrear. O gigante era enorme. Vou tirar o rei aqui, vou botar o gigante para vocês verem o gigante. Olha o gigante perto de Davi, como o gigante era grande, gente. Vamos colar o gigante. E o gigante tinha tudo isso e o gigante também tinha uma espada. Olha, gente, ele tinha uma espada enorme. Olha a espada do gigante, gente. Ele tinha também
essa espada. E agora, o que ia ser de Davi? Davi era pequeno, Davi era um menino, Davi não tinha armadura, Davi estava despreparado, não era guerreiro, era só pastor de ovelha nessa época, ele ainda não era um grande rei, ele era só pastor de ovelha. E agora, o que fazer? Dentre todos esses existia algo forte no coração de Davi. Aquilo que o povo de Israel não tinha, Davi tinha de sobra. Fé em Deus. Aleluia. Fé em Deus. A fé que move montanhas. Aleluia. Davi tinha essa fé brotando poderosamente no seu coração. Quando o gigante viu Davi, o gigante disse: tu vens a mim com vara-paus e pedras? E começou a mangar de Davi e do povo de Israel. Começou a criticar. Aí Davi disse: eu vou ao teu encontro, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode vir a mim com espada, mas eu vou em nome do Senhor. Aleluia. E Davi pegou a funda, botou uma pedrinha na funda, a pedrinha que ele tinha pego lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas no ribeiro, uma botou na funda e rodou e bateu na testa do gigante, o gigante caiu por terra. E Davi venceu o gigante morreu, caiu, acabou. O povo de Israel começou a jubilar. Glória a Deus! O povo de Israel começou a descer o vale e enfrentar os filisteus, e todos os filisteus foram destruídos, porque o Senhor contemplou a fé do pequeno Davi. O Senhor contempla a tua fé. Amém? Aqui ficou a nossa história de Davi e Golias. Depois virão outras histórias lindas da parte do Senhor. Um beijo e a paz do Senhor para todos. Amém?